Fala pessoal, boa noite. Estamos para mais uma live aqui, né? Então vamos falar o que acontece quando um profissional de dados ele aprende a vender inteligência em vez de relatórios, não é? Então é algo que eu sempre converso aqui na nossa comunidade, é a diferença aí brutal, de quem gera apenas relatório para aquele que influencia na decisão. Consultoria de dados está mais correlacionado com a decisão, não é? Então muitas vezes a pessoa está ali focando muito no Python, no Power BI, no Machine Learning. Tem outros que estão mais focados em CAC, em margem, em estoque, mas são profissionais de dados. A diferença é que uns pegam a ferramenta, outros estão pegando mais o problema, o KPI. Então hoje eu quero mostrar para vocês essa diferença aí, a gente vai bater um papo legal. Já tô com a minha luz espelhada, me sinto bem mais à vontade nesse formato, porque eu rabisco, eu coloco coisas que são claras aí para mim. Então assim, vamos focar hoje na live, acho que vai ser bem produtivo, porque a gente precisa deixar isso muito claro aí. O fator que consultoria é sobre inteligência, tá? Não apenas sobre execução de tarefa ou algo do tipo correlacionado. Então, bora lá. Então, assim, pessoal, algo que eu sempre comento é que vocês, a galera, fica muito preso no currículo, não é? Então, a maioria dos profissionais de dados acabam pensando nesse viés de currículo mais sobre a ferramenta. Então, eu sei SQL, eu deixei aqui pré-pronto para eu lembrando os meus pensamentos. Eu sei Python, sei Power BI, opa, que BS. Eu sei o Power BI, sei fazer machine learning, modelos aí, sei fazer relatórios, por aí vai. Mas o dono da empresa ali, o gestor comercial, coordenador de marketing, diretor financeiro, que seja, o teu cliente, quem irá contratar a consultoria, ele não acorda pensando, eu falo, né, sobre isso, ele não acorda pensando ali, nossa, eu preciso de um dash bonito. Então, qual que é o viés que passa na mente do seu cliente que faz sentido? Porque minhas vendas caíram, porque meu CAC aumentou, porque o meu estoque, porque meus clientes... Tá vendo que não tem nada a ver com ferramenta? Não tem nada a ver. Tá mais linkada ao cliente, alguma área específica, algum KPI, certo? Porque meu produto está dando margem. Qual canal, qual canal, cliente é ruim, sabe? Então assim, é nítido a diferença, né? O mercado ele não compra a sua ferramenta, ele tá nem aí pro seu currículo, ele quer comprar o quê? Aliás, eu vou até, mercado, resposta, fechou? Não se esqueçam disso. Mercado, ele quer resposta, é isso que ele paga ali, é que ele paga, né? E eu até comentei no meu Instagram. Aliás, deixa eu colocar meu Instagram aqui pra vocês. Ó, gente, meu Instagram é Isaac. Underline ponto Isaac Micael, tá? Não deixe de virem aqui comentar. Tem um underline, isso é muito importante. Então, é Isaac underline Isaac Micael. Bem legal. Sempre tem conteúdo aqui para vocês.
Então, underline Isaac, Isaque.Micael, Micail. E eu acho que vai ser bem bom se você é um profissional de dados aí. Divulgaçãozinha meia boca, né? Mas o foco da live é outro. Mas assim, lá no Instagram, gente, eu comentei que o mercado ele não compra, né, ferramenta. O mercado ele quer comprar resposta e ele paga mais ainda quando ele compra decisão. Então, quando você entende isso, você para de vender ali relatório e começa a focar na inteligência, no impacto do negócio, né? Então, o que seria relatório? Relatório é, essas foram as suas vendas no mês. Já a inteligência seria algo mais no viés, essas vendas caíram 12%, principalmente em 3 produtos, por causa da queda de recompra em clientes antigos. Se você reativar esse grupo com uma campanha segmentada, existe uma oportunidade ali estimada de recuperar sei lá quanto, 30 mil reais em receita. Então isso numa negociação muda o jogo. E o maior erro dos profissionais de dados é achar, deixa eu colocar aqui para vocês, o maior erro dos profissionais de dados é achar que o valor está na entrega técnica, sendo que não está. A entrega técnica ela é importante, obviamente, mas ela é o meio e não o centro, né? O valor de fato está no impacto. Então, assim, um dash sozinho, pessoal, não vale muito. Mas um dash que mostra onde a empresa está perdendo 20 mil por mês, opa, já tem outro viés aí. Então, um modelo de machine learning sozinho, tanto fez como tanto faz. Mas um modelo de machine learning que reduz o churn, que melhora a previsão de demanda ou aumento de conversão, vale muito. Então, uma análise estatística também, nesse viés, que é mais no meu lado de ciência de dados, uma análise ali não sabe, elas por elas. Mas uma análise que mostra que um canal de marketing está queimando verba com um cliente ruim, tem cliente que paga horrores por isso. Então, assim, como eu anotei, o profissional de dados ele precisa parar de se apresentar como executor de demanda. O que seria um executor de demanda? O camarada pede uma tabela igual você faz. Tá? O camarada pede um dash, o que acontece? Você faz. Tá? O camarada, dependendo do tamanho do cliente, o cara tem uma base legal ali, já tem banco de dados tal, que é uma query, né? Então o camarada pede uma query, uma consulta aí. Você o quê? Você faz. Já o profissional de dados, ele assim tem que separar na mente dele o ponto de executor para consultor. E quando ele se posiciona como consultor, ele tem que vir já ali naquele ar um pouquinho mais de inteligência. Eu coloquei aqui. Tá? Então, na verdade, o consultor ele já vai num viés mais direto. Então, assim, ele quer saber problema. Ele quer saber o problema do negócio. Ele quer saber onde dói mais ali no cliente, sabe? Qual decisão o cliente está tentando tomar, qual métrica e por aí vai. Então, aqui você executa demanda, aqui você
guia a decisão. Você quer saber o problema do negócio, onde dói para ele, é que você orienta o cara, que você de fato é um consultor para ele, tá? Então, isso já faz muito jus ao quê? Aqui, ó, vender inteligência, certo? E quando eu falo sobre vender inteligência, entenda que a diferença entre esses dois aqui é sobre mão de obra e aqui estratégia, que aí você consegue vender inteligência. E sobre vender inteligência, tem pontos muito importantes aqui, tá? Existe uma tríade aí, um tripé. Coloquei 1, 2, 3. Olha só, quando nós falamos em você vender inteligência, você precisa ter em mente o diagnóstico. Galera da mentoria, não confunda esse diagnóstico com a entrega do produto, tá? Então, vocês que são da consultoria de dados 10K+, e acompanham as lives, não... lá no módulo, lá, né, nós falamos muito sobre o diagnóstico como o primeiro produto. Não. Aqui eu estou abordando o diagnóstico como, de fato, um meio de você analisar os dados ali, tá? Então, não é a mesma coisa ali quando você monta o seu portfólio, esse diagnóstico. Então, vender inteligência, você tem que entender sobre diagnóstico, sobre decisão e sobre o impacto financeiro. Bacana? Então, assim, o diagnóstico é o quê? O diagnóstico é você entender o problema, tá? Então, vou dar um exemplo aqui para você. Pensa que a empresa acha que vende pouco porque o marketing está ruim, tá? Mas quando você vai analisar os dados, você percebe que o problema não é assim, o tráfego. O problema muitas vezes é a conversão. Ou pior, a empresa até vende, mas vende produtos com margem baixa e acha que está crescendo ali, quando na verdade está só movimentando dinheiro sem lucro, não é? Então, o diagnóstico é quando você entende ali o problema. Depois você vem o que? Na decisão. Opa. Tá? Que é mostrar o caminho. Então não adianta você só falar, ó, produto A vende mais que o produto B. Você precisa dizer o que? Ó, o produto A vende mais, porém tem uma margem menor. O produto B de fato vende menos, mas ó, ele gera mais lucro. Então a estratégia não deveria ser ali vender mais de tudo, e sim empurrar os produtos certos para os clientes certos, apresentar ali, né, uns produtos personalizados e tal. Então essa é a decisão e o impacto. Cadê? Deixa eu anotar aqui. O impacto financeiro é traduzir análise em dinheiro, tá? Então, se a empresa reduzir o CAC, custo por aquisição de cliente, né, em 10%, olha só, se ela reduzir em 10%, ela economiza 5 mil por mês. Se ela recuperar 8% dos clientes inativos, ela consegue gerar 18 mil em receita adicional. Se reduzir ruptura de estoque nos produtos mais vendidos, lá ela consegue recuperar 12 mil por mês. Então, quando você fala em dinheiro, você sai do campo técnico, sabe? E entra no campo estratégico, tá? E aí, pensando aqui, gente, um pouco mão na massa, assim, colocar a cachola aí para funcionar,
Pense que uma loja de produtos online, ela tem uma base aí de dados. Então pense aí numa tabela, né? Mais ou menos aqui. Uma tabela aí. Tá no banco de dados lá do cliente. Isso o cliente fala, pô, eu tenho isso. Na maioria das vezes a galera geraria o quê? Um relatório com esses vieses aqui, ó. Total de vendas, clientes, produtos, que é importante, mas não pode ser o centro, tá? A sua consultoria, ela não se sustenta só por isso daqui. Ok? Deixa eu até fazer uma marcação aqui. Consultoria não se sustenta apenas por análises assim, certo? Isso é apenas um relatório muito básico. Agora, nós precisamos extrair tanto daqui quanto daqui uma inteligência. E qual que seria o primeiro passo? O primeiro passo, obviamente, não comece pela ferramenta. Fechou? Então, antes de você abrir Python, SQL, Power BI, você tem que perguntar, né? Qual decisão a empresa precisa tomar? Eu vou dar um exemplo aqui, ó. A empresa quer saber por que o faturamento aumentou, olha só, porque o faturamento aumentou, mas o lucro não cresceu. Isso é uma pergunta inteligente, tá? Você precisa responder ela com o quê? Com inteligência. E agora sim, depois que você tem a pergunta, só deixa eu concluir, né? Não começar pela ferramenta. Colocar aqui. Eu costumo, dentro da nossa consultoria, falar que isso é a nossa tese, né? Qual tese a sua consultoria responde? Então, a nossa tese aqui, no caso, seria por que o faturamento aumentou, mas o lucro não cresceu. Tá bom, ok. A partir daí, eu preciso criar o quê? Eu preciso criar algumas métricas para essas minhas análises, tá? Então, o passo 2, você precisa criar tá? Então, muitas vezes vai estar linkada aqui a pergunta com o negócio. Fechou? Então, receita total, custo total, lucro bruto, margem percentual, ticket médio, por aí vai. Por quê? Porque às vezes o produto mais vendido, ele não é o produto mais lucrativo, concordam? Deixa eu deixar aqui para vocês lerem tudo. E esse é um dos erros mais comuns da empresa, né? Quando a gente fala sobre esse tipo de análise aqui, muitas vezes elas comemoram as vendas, mas ignoram a margem. Então é muito importante você entender aí algumas métricas para te orientar nessas análises. E aí, no passo aqui, no passo 3, pensem assim, pense que eu tenho o produto. Opa! Pense que eu tenho o produto A, perfeito. Ele vendeu aí 50 mil no mês. Fechou? Em contrapartida, eu tenho o produto B, que no caso ele vendeu aí 25k mês. Fechou? Partir. Ixi, ó o bug aí. A partir dessa premissa aqui. Muitas vezes o gestor ele olha e pensa assim: pô, calma aí. Produto A, ô louco, 50 mil no mês é o melhor. Mas olha só, quando a gente analisa que o custo, olha que interessante. Produto A ele teve 42 mil de custo, um lucro de 8 mil, uma margem de apenas 16 mil. Já
O produto B, ele teve 10k de custo, 10 mil de custo, ele teve um lucro de 15 mil, olha isso, hein? Uma margem de 60%, que é muito difícil aí no mercado, eu acredito. Eu sou sócio de uma empresa, a nossa margem gira ali em torno de 10%, olha lá, viu? Alguma coisinha assim. Tá assim, agora a inteligência ela aparece, tá vendo? Quando ela vai contra o cenário mais natural, que é o quê? Achar que o produto A, o cenário natural, né? Não, o produto A é melhor, esse é o cenário natural. Quando você vai contra isso, você tem a inteligência ao seu favor, tá? Obviamente apoiado em dados. Então, o produto que vende mais não é o que mais gera dinheiro. Então, a recomendação não é simplesmente vender o produto A, sabe? Olha só, a recomendação poderia ser o quê? Aumentar a exposição do produto B, criar combos com o produto B, direcionar campanhas para clientes com maior chance de compra do produto B. E por aí vai. Então você consegue perceber que isso já deixou de ser relatório básico. Agora isso virou uma decisão, gente. E não para por aí. Por que não para por aí? Porque nós temos o quarto passo aqui, que olha só, eu pelo menos em particular gosto muito dele, que é o quê? Você transformar a sua análise essa parte é boa. Agora pensa você levar, ó, hoje 60% da receita aí, ó, vem de produtos com margem abaixo de 20%. Se a empresa migrar apenas 15% dessas vendas para produto com margem acima de 45%, existe uma oportunidade estimada de aumentar o lucro bruto mensal em 8 para 15 mil, sem necessariamente aumentar o volume de vendas. Ô, louco! Para com isso, gente. Isso só acontece em consultoria de dados. No máximo um FP&A lá, como que é FP, que aí vem um end, né? ENA, consegue também, mas vai conseguir com base em dados. Tá? Então isso é vender inteligência. Você não está vendendo um gráfico. Você está vendendo uma oportunidade. Você está, sabe? E é incrível. E aí nós entramos no passo 5, que é o quê? Pô, Isaac, legal, fiz tudo, mas aí aonde que vem o me faça sorrir, né? Que é como isso viraria um projeto pago? Agora você pode estruturar uma oferta, sabe? Então pensa num projeto aí de diagnóstico de rentabilidade comercial, que seja. E as suas entregas, pode ser análise de faturamento, custo, margem, ixi, aí você pode fazer combos. Isso daqui é a consultoria de dados. Nós melhoramos muito lá dentro, mas aqui pode ser seu primeiro produto. Aqui pode ser o seu segundo produto. E aqui você pode lançar também um terceiro. Só tem acesso ao terceiro quem vier do primeiro e do segundo. Só tem acesso ao segundo quem vier do primeiro. Por aí vai. Aí é com vocês. Mas o importante é você não vender um faço Power BI. O que você vendeu aqui? Eu identifico onde sua empresa está vendendo muito, lucrando pouco e mostro como aumentar esse lucro usando dados. Isso é muito forte, certo?
Então, assim, se você é profissional de dados, precisa entender uma coisa: o mercado está cheio de gente que sabe montar relatório, mas está faltando gente que sabe transformar dados em decisão. E quem aprende isso muda de nível, tá? Porque deixa aí de ser visto como alguém que apenas executa a tarefa e passa a ser visto como alguém que de fato ali ajuda a empresa a ganhar mais, né? Não apenas ganhar mais também, mas economizar mais, decidir melhor. Então a virada é essa, gente. Não venda relatório, vai na via de oferecer clareza, um diagnóstico, decisão, inteligência, tá? No final, a empresa, não existe empresa que paga cara aí por uma tela bonita, por gráficos maravilhosos. Mas existem empresas que pagam muito bem por alguém que mostra onde ela está perdendo dinheiro ali, né? E os dados ajudam a revelar isso. Então, se você se interessa, aliás, por esse tipo de conteúdo, não deixe de me seguir aqui no Instagram. Agora eu estou mostrando aí aqui, underline isaac.micael. Não aonde você está assistindo, provavelmente é o YouTube, então também não deixe de seguir aqui, de se inscrever nesse canal, curte o vídeo, compartilha, comenta, por aí vai. E nos vemos até a próxima live. Valeu, tamo junto.